Doutor, o senhor falou uma certa hora que o cavalo transformou a vida do senhor. Sim. Por que o cavalo transformou a sua vida? A primeira coisa que o cavalo te ensina é uma fidelidade e um amor muito grande. Olá pessoal, bem-vindo ao ECCast, lugar de quem gosta de cavalo, quem curte o mundo country, quem gosta de história boa sobre cavalo. E não saia daí porque nós vamos começar hoje um papo super bacana sobre cavalo, sobre vida, sobre superação. Então você que está sentadinho aí, continue aí ligado no ECCast. E hoje vamos receber aqui no ECCast o doutor José Roberto. Bem-vindo ao ECCast, doutor. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Antes de mais nada, eu quero falar que é um prazer estar recebendo o senhor aqui. Tá? A gente estava se conversando aí um pouquinho antes de começar, tem muita coisa boa, muita história legal sobre cavalo, sobre vida. Mas antes de mais nada, eu quero falar para vocês que estão aí em casa, você que tem cavalo, a tropa da Escola do Cavalo 100% come Integral Mix. Integral Mix é parceira da Escola do Cavalo, é parceira do ECCast. Então você que gosta de cavalo igual eu, doutor, vamos tratar os nossos bichos de maneira diferente. Integral Mix, a ração dos campeões. Doutor José Roberto, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. E eu quero saber quem é o doutor José Roberto. Conta para nós. A história é comprida, sobretudo na questão do cavalo, né? Eu sou um neurocirurgião de formação, sou um neurocirurgião funcional. A minha especialidade dentro da neurocirurgia é trabalhar com dor e distúrbio do movimento. Então, eu faço implantes de eletrodos cerebrais, medulares para dor, para doença de Parkinson, para distúrbio do movimento. Eu fiz faculdade em São Luís, especialização em São Paulo, na USP, no Hospital do Câncer. E depois eu morei 2 anos, eu fiz um fellow de 2 anos em distúrbio do movimento em Montreal. Calma, doutor, vamos devagar, vamos respirar. Então, o senhor é nascido aonde, doutor? São Luís. E como que era esse menininho nascido lá em São Luís do Maranhão? Conta para nós. São Luís, nos anos 80, os anos 80 foram muito bons para a juventude, né? Tinha uma vida tranquila, eu era meio encapetado, eu era meio moleque, meio sem vergonha. Era um estilingue no pescoço, bolso cheio de bolinha de gude. Uma família de quantos irmãos, doutor? 3 irmãos. No total, eu era o mais novo e era temporão. 6 anos de diferença para o outro. Então, eu era o caçula, né? E o papai lá fazia o quê? A mamãe trabalhava com o quê? Minha mãe era professora do normal e meu pai era advogado. E da onde veio a vontade, o senhor falou que é neurocirurgião. Sim. Da onde veio a vontade de querer esse menininho que ficava com um estilingue no pescoço, de ter como profissão a medicina? É que a despeito dessa liberdade que a gente tinha nos anos 80, eu era muito disciplinado em termos de estudo. Era o famoso CDF, na época eu chamo de nerd. Então, eu era muito disciplinado em termos de estudo. E entrei na faculdade muito cedo, entrei com 16 anos. 16 anos já começou? Passei no primeiro vestibular, em primeiro lugar em medicina. Primeiro lugar em medicina, doutor. E aí, como que foi essa época? Precocemente, eu fui para o hospital. Enquanto a maioria dos colegas iam no último ano, que é o ano do internato, para o hospital, eu fui a partir do 2º semestre para o hospital. Consegui um estágio e comecei a trabalhar muito cedo. Então, além dos anos de faculdade normais, eu tive esses anos a mais de estágio que eu fui muito precoce para o hospital. Então, eu cheguei na residência em São Paulo de neurocirurgia, eu já operava algumas coisas, porque eu já tinha trabalhado em um hospital em São Luís, e no espaço entre eu ter formado e ter feito a prova de residência, eu fui para o interior do Maranhão trabalhar. Você imagina o interior do Maranhão em 1990. Então, eu encontrei crianças, a gente levava vacina para vacinar as crianças. Encontrei crianças de 12 anos que nunca tinham visto gelo na vida. Nunca tinha visto gelo? Atendia à noite com lampião de gás, aquele do botãozinho pequenininho.
Fiz parto, amarrei muito cordão umbilical com linha de pipa 0, que a gente colocava no mertiolate. Olha só. Então, aquela época era uma época muito complicada. Foi uma época que teve uma seca muito grande no Nordeste. Não existiam ainda essas redes sociais, os Bolsa Família da vida, e que tinham um objetivo e se desvirtuou com o tempo. Sim. E era um período muito difícil. Ainda é um estado muito pobre, mas naquela época era muito mais pobre ainda. Então, convivi com um índio, trabalhei em aldeia indígena na época. E depois eu fiz a prova de residência, mudei para São Paulo. A residência do senhor, então, o senhor ficou estudando no Maranhão. Fiz a prova de residência. Sim. E me mudei para São Paulo. Para São Paulo. Isso. Aí fiz 5 anos de residência no servidor público estadual. Depois eu comecei o estágio e a especialização, que era no AC Camargo, Hospital do Câncer, e na USP. Foi o único ano que foi os dois juntos. Isso foi em 96. 96, 97. E aí, depois disso, eu fui para Montreal. Fiquei em 98, 99 em Montreal. Aí voltei para São Luís. E nessa época o doutor já era casado, já tinha família? Eu casei no 5º ano de residência. No 5º ano já tinha casado? Depois de namorar 10 anos. Depois de namorar 10 anos? 10 anos. A gente já está indo aí, caminhando para 37 anos. De casado? Não, 27 de casados e 10 de namoro. Olha que beleza. Ela foi minha segunda namorada, eu fui o primeiro namorado dela. Bacana. Então é muito tempo junto. E aí, depois de Montreal o senhor foi para lá para fazer especialização? É o fellow, né? Que a gente faz, são 2 anos de especialização. É como se fosse uma segunda residência. E a especialização do senhor é em? Dor e distúrbios do movimento. Dor e estudo do movimento. São cirurgias de dor, cirurgias com radiofrequência, cirurgia com laser, implante de eletrodos cerebrais, implante de eletrodos medulares, bomba para instituição de medicamentos direto na medula. É uma subespecialidade dentro da neurocirurgia. E por que o senhor escolheu essa especialidade, falando da medicina, que a medicina é tão vasta, né, tão grande? Nós tivemos aqui, por exemplo, o doutor André Capelosa, a especialização dele é em gastro, né? Sim. E por que o senhor escolheu essa neurocirurgia? A neurocirurgia é talvez uma das especializações mais nobres dentro da medicina. E eu tive um contato no final do meu período de escola com um neurocirurgião e comecei a acompanhar as cirurgias dele. E isso me estimulou a fazer neurocirurgia. Na época não tinha nenhum neurocirurgião maranhense que tinha feito especialização e residência em São Paulo. Somente no Rio de Janeiro e em outros locais. Eu fui o primeiro a ser aprovado em São Paulo. Depois disso, vários outros foram aprovados. Na época ainda existia muito preconceito nas residências de São Paulo com os médicos que vinham do Nordeste. O senhor sentia esse preconceito? Sim. Senti essa xenofobia da mesma maneira que quando eu fui para fora do Brasil, eu senti o preconceito contra o brasileiro. Na época que eu fiz uma especialização na Emory School, em Atlanta, nos Estados Unidos, foi meio complicado, porque lá o racismo é muito grande entre brancos e negros. E eu não era nem branco nem negro. Então eu ficava meio no limbo. Entendi. Então... E aí? Aí o senhor resolveu fazer a especialização e continuou trabalhando. Onde que era o trabalho do senhor? Em qual lugar? Continuou no Maranhão? Foi para onde? Quando eu voltei de Montreal, eu fui para São Luís. Voltou para São Luís? Voltei para São Luís. E lá em São Luís eu comecei a fazer as cirurgias que eu havia me preparado para isso. O primeiro do Maranhão? Sim, a primeira cirurgia de Parkinson do Nordeste. Olha que bacana. Foi o pioneiro. Sim. E agora você imagina, um cara chegando numa cidade onde já tinham vários neurocirurgiões mais velhos, vindo fazer uma coisa totalmente nova.
E tendo a pressão de fazer cirurgias que ninguém havia feito. Muito difícil, hein? Então, exigiu, e assim, sem uma estrutura. Pra você ter uma ideia, eu fiquei no hospital que era top, em Montreal, e quando eu cheguei em São Luís, eu comecei a trabalhar no pronto-socorro municipal. Mais ou menos uma semana, quando eu estava trabalhando lá, teve um apagão durante a neurocirurgia. No meio da No cirurgia? meio da cirurgia. Ah. Apagou a luz. E aí? Então eu tive que terminar de fechar a pele com a luz do laringoscópio. Verdade. Eu fui pro banheiro e chorei. Onde é que eu vim me meter, né? Quer dizer, o senhor saiu, vamos pensar assim, do melhor do melhor... Para um local ainda com muitos problemas. Problemas a serem resolvidos, né? E depois, doutor, qual foi o caminho aí que a vida do doutor foi seguindo? Bom, o tempo foi passando, eu fui me desenvolvendo, cheguei a ser o chefe do serviço de neurocirurgia funcional do hospital universitário na época. Então, eu continuei fazendo cirurgias que outros colegas não faziam. E o tempo foi estressando, o estresse foi aumentando, a vida começou a ficar mais complicada. Na época, a gente com aquela ambição do jovem de crescer e de ficar mais... não assim a história do dinheiro em si, mas de ser famoso, de aparecer mais. À época eu já comecei a dar aula em congressos, comecei a viajar para outros estados para fazer essas cirurgias em outros estados, para ensinar outros colegas a fazer essas cirurgias. E aí o estresse foi aumentando. Então, eu recebi a primeira cacetada da vida. Eu já tinha te comentado, na época eu era ateu. Eu acreditava só no poder do trabalho. Porém, assim, eu mantive a essência. Achei que independente de haver algo superior, em termos de religião ou de crença, eu achei que o ser humano tinha que ser bom, fazer aquilo que era certo. E na época eu continuava fazendo caridade, continuava atendendo os pacientes, que às vezes a gente imagina um ateu como aquela pessoa sem sentimentos, Não, eu continuava fazendo aquilo que era certo do ponto de vista humano. Sim. Ser uma ideia de uma espiritualidade maior. Aí eu já tinha tido uma primeira cacetada, que foi quando minha filha teve o diagnóstico de leucemia no Maranhão. Eu viajei para São Paulo. Quantos anos ela tinha, doutor? Ela tinha 11 meses. 11 meses já teve um diagnóstico. E eu já tinha feito a especialização no AC Camargo, que é o Hospital do Câncer, e já sabia que o prognóstico de uma leucemia antes de 1 ano de idade era péssimo. Não era nada bom. E foi nessa época que eu conversei com ele depois de muitos anos. Olha, se o senhor salvar minha filha, eu volto. Minha filha repetiu os exames e não era leucemia. Era uma púrpura trombocitopênica trombótica. Então, de 150 mil, que é o mínimo das plaquetas, ela estava com 5 mil. Olha só. Abaixo de 70 mil, o risco de sangramento cerebral é iminente. Ela fez o tratamento por 6 meses e se recuperou. Pouco tempo depois, minha esposa teve um sangramento uterino e fez uma esterectomia com 32 anos. A possibilidade de ter outro filho já não existia mais. 1 ano e meio depois disso, eu tive um diagnóstico de um câncer de tireoide com metástase. Meu Deus, doutor. Isso o senhor trabalhando? Trabalhando. Isso estava lá no Maranhão ou já estava em São Luís? São Luís do Maranhão. Isso. Aí eu tive um diagnóstico de câncer, fiz a cirurgia, depois eu fiz a radioterapia e continuei. A partir daí eu passei a usar hormônio tireoidiano e porque eu já não tinha mais a tireoide para produzir o hormônio. Então, quando você fica hipotireoideu, você fica cardiopata, míope, porque o cristalino ele cria um inchaço e você fica míope, porque deforma o olho, você fica inchado, você começa a ganhar peso, isso por falta do hormônio tireoidiano. A gente vê, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno,
tem só uma disfunção de tireoide como ele engordou. Sim, né? sim. E aí continuei trabalhando com um pouco mais de dificuldade física. Mas com a mesma correria, doutor? A mesma correria, porém já não tinha mais o mesmo preparo físico. Comecei a ganhar muito peso. Então, para combater o cansaço, eu comecei a tomar dose suplementar de hormônio tireoidiano para combater o cansaço. Depois de uma cirurgia de Parkinson, com 38, isso foi aos 32. 32 anos. 32 anos o câncer. Com 38, eu estava saindo de uma cirurgia, senti uma dor intensa no peito, indo para as costas e para o ombro. E vontade de vomitar. Chamei meu auxiliar e disse, eu não estou bem. Eu estou com uma pré-cordialgia esquisita e um mal-estar, uma tontura. Esse deita aqui. A gente colocou, ele estava no centro cirúrgico, aí colocou os eletrodos que eram colocados nos pacientes em mim, olharam, e está invertido o eletrodo. Aí eu olhei para baixo, vi os eletrodos, olhei o monitor e disse, não está invertido. Tem onda aqui, eu estou infartando. Aí, por sorte, vê como Deus trabalha mesmo sem eu ter aquela fé nele. Estava tendo um parto de uma eclâmpsia e tinha uma cardiologista dentro do centro cirúrgico. Olha que coisa. Ela chegou, olhou e disse, ele está infartando. Ela medicou imediatamente, avisou e eu já disse imediatamente para o cateterismo. Em menos de meia hora. Foi atendido na hora. Foi por isso que eu não morri, porque o jovem, quando infarta, o risco de morte é muito grande. Você tinha quantos anos? 38. 38 anos. Depois de um câncer, O infarto. o infarto. E aí, criei vergonha por algum tempo, tentei emagreci. Quantos quilos o senhor tinha na época? Na época, eu já estava com mais de 100, eu cheguei a 127, eu tenho 127. 1,68 m de altura. Então, era obesidade mórbida. Sim. Então, eu estava com 127 quilos. E o tempo foi passando, perdi um pouco de peso, mas depois voltei no esquema. Nessa época, eu me tornei primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Funcional, depois fui vice-presidente, comecei a viajar, cheguei a dar aulas fora, cheguei a dar aula em congresso em Londres, dar aula em Paris. E foi a época que eu estava mais jovem, estava com o pique todo ainda. Estava voando. Né? E aí, 6 anos depois disso, eu também terminei uma cirurgia, saí, senti um mal-estar, aí chamei o anestesista, cara, mede uma pressão aqui que eu estou me sentindo mal. Desmaiei, tive 2 crises convulsivas, fui levado às pressas para fazer tomografia. Quando eu acordei da crise convulsiva, eu estava hemiplégico e afásico, eu tinha tido um AVC. Um AVC. E às vezes é uma sensação terrível, às vezes é a sensação de que você vai ficar dependente, de que você vai ter... Não vai ser mais o mesmo, às vezes é pior do que a sensação da morte, que eu já tinha sentido ela de perto. Aí, na época, minha filha, ela tinha começado a montar, ela sempre foi apaixonada por cavalo. E eu comecei a montar, eu comprei um cavalinho velho, pé duro, chamava Moleque. O Moleque, ele... Isso lá em São Luís. São Luís. Comecei a montar para me recuperar do AVC. Eu fiquei com o lado esquerdo fraco, até hoje não é a mesma coisa. E o Moleque salvou minha vida. O Moleque salvou a vida do senhor? O Moleque salvou minha vida. Por que o senhor fala isso, doutor? Porque ali eu vi que eu tinha chance de existir outras coisas na minha vida que não só o trabalho, que não só aquela coisa da fama, do dinheiro. E aí eu comecei a montar com o Moleque, e aí comecei a fazer os 3 tambores e as balizas. Eu lembro bem que o meu primeiro tambor eu fiz 1 minuto e 10. Que legal. Foi 1 minuto e 10 o meu primeiro tambor, nunca esqueci isso.
Aí fui indo. Mais pra frente eu comprei uma Paluzinha, que ainda tá comigo até hoje, tá com 31 anos. Ainda você tem ele? Tem, veio de São Luís pra Veio cá. de São Luís pra cá? Veio. Tá com 31 anos agora, o meu Baby Sunset. E com ele, assim... Mas pera, doutor, pera um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. Segura, porque eu tô quase chorando aqui também, calma. Então, o cavalo entrou na vida do senhor como moleque? Com o moleque. O moleque já era velhinho na época, né? Eu não entendia nada de cavalo. Já me venderam o moleque, assim, já velho. É. E assim, uma das vezes em que a gente tava treinando, ele tropeçou e caiu, ele machucou o joelho e eu quebrei 3 vértebras. Meu Deus do céu. Esse moleque fez molecagem, hein, doutor? Só que eu mesmo com a dor, eu fiquei mais preocupado com ele ter caído, ele ter machucado, do que com a dor. Eu quebrei alguma coisa, eu não sei o que foi, mas eu quebrei alguma coisa. Doutor, fala uma coisa pra mim. Quanto tempo o senhor tem de medicina? Vamos voltar um pouquinho na medicina. Eu formei com 22, estou com 56, já vai para 34 anos. 34 anos. Qual foi a maior dificuldade que o senhor viu na medicina? Nesses 34 anos que o senhor ainda está em ativa, qual foi a maior dificuldade que o senhor teve em todos esses anos de medicina? Algumas coisas marcaram. Esse período que eu era recém-formado, em que eu fui trabalhar no interior do Maranhão, trabalhar com indígena, foi um período muito difícil, porque a gente encarou dificuldades reais do dia a dia. Posteriormente, trabalhar com emergência é algo muito complicado, porque a violência foi ficando... Eu fui vendo nesses anos o quanto o mundo foi ficando violento. Eu presenciei coisas que hoje eu não me surpreendo com nada com o que o ser humano faz. Eu vi coisas que não era para o ser humano ver. A criança mais nova que eu vi estuprada tinha 2 meses. Meu Deus, que triste. Na época eu era cirurgião geral ainda, não era neurocirurgião. Eu operei a criança e no mesmo plantão chegou o estuprador que tinha sido linchado. Então, naquele mesmo dia, eu tratei a criança, eu tratei a vítima e tratei o algoz. Isso foi uma lição de vida muito grande para mim, porque lá eu aprendi que eu era médico e não juiz. Que legal. Então, quantas e quantas vezes em conflitos chegava ao mesmo tempo o policial e o bandido baleado. E sempre a escolha era pelo que estava mais grave. Puxa vida. É assim que tem que ser. Eu não sou juiz, eu sou médico. Mas muitas vezes a gente chegava a pensar se isso era o correto. Porque algumas vezes eu via coisas que o ser humano faz que não era para ver. Doutor, e a maior alegria nesses anos de médico? Tem algumas coisas, alguns milagres que Deus fez ao longo da vida que a gente vê. Eu lembro bem de um caso, era uma criança de 14 anos. Esse garoto chegou na véspera de Natal, no plantão paraplégico. Ele chegou, uma família evangélica. Eu resolvi operar de imediato. Isso era umas meio-dia, mais ou menos. Operei. Descomprimi, tirei a parte óssea. Quando eu abordei o tumor, era um tumor vascular. Então ele começou a sangrar muito. Eu não estava conseguindo estancar o sangue. E consegui, uma coisa assim meio louca, eu dei uns pontos no tumor, consegui no final tirar o tumor todo. Só que nesse intervalo, enquanto eu estava tirando o tumor, ele teve uma parada cardíaca. Eu cobri com compressas, virei, massageei, ele voltou, depois eu virei de novo de barriga para baixo e terminei a cirurgia. Quando eu terminei a cirurgia, ele estava com as 2 pupilas dilatadas, que é um dos sinais de morte cerebral. Aí eu vim, conversei com a família, contei toda a verdade, tudo o que tinha acontecido.
E a família disse: a gente tem um Deus que é o Deus do impossível, doutor. A gente vai orar, vai colocar o joelho no chão, o que tiver que acontecer vai ser pela vontade do Pai. Eu aceitei, na época eu não tinha a fé que eu tenho hoje. Fui para casa, mas estava bastante consternado, porque foi um caso bastante difícil. Aí voltei, antes da ceia, né? Disse: olha, antes de cear eu tenho que ver como é que ele está. Quando eu voltei, esse garoto estava acordado, Olha. mexendo as duas pernas. Eu tirei o tubo. Eu perguntei: você tá bem? Ele disse: eu tô. Disse: olha, agora eu vou para casa, amanhã eu volto para falar contigo. Ele segurou minha mão e disse: Feliz Natal, doutor. Essa é uma das coisas que eu não tenho muita explicação médica. Esse é um dos casos que eu não tenho uma explicação. Hoje eu sei que tem algo superior que é quem decide. Já fiz cirurgias perfeitas tecnicamente, o paciente morreu. Já tive cirurgias extremamente difíceis tecnicamente, o paciente sobreviveu. Então hoje eu sei que tem algo acima de nós que decide o que vai acontecer. Doutor, aí o cavalo, moleque, entrou na vida do doutor José Roberto. E como que foi essa vida do doutor José Roberto? Porque eu acho que, pelo que eu estou entendendo, teve 2 momentos do José Roberto. Né? O antes e o depois do cavalo. Sim. Né? E agora eu quero saber, o que esse cavalo, sabe? Esse cavalo que a gente tanto ama, que a gente gosta, que a gente vive do cavalo, o que ele trouxe para a vida do doutor? Sabe? Qual é a história sua no cavalo, doutor? Como tudo começou, o senhor já falou. Começou lá no moleque, o senhor montou, caiu, quebrou vértebra, ficou mais preocupado com ele. E daí em diante, como que foi essa história de cavalo e doutor? Primeiro foi o moleque, depois foi uma outra égua também que meio que me empurraram, era a Neve. A Neve era bem mais pra frente que o moleque. Só que quem, na realidade, montava mais ela mesmo era a minha filha. E eu não aguentava o tranco de montar a Neve. Ela, inclusive, tem uma cicatriz até hoje, que a Neve ela caiu em cima da cerca, fez uma cicatriz, deu um ponto. Aí depois ela resolveu que queria montar ainda no mesmo dia, já para não ficar com medo, monta de novo. E ela montou e acabou abrindo o ponto, mas ela nem ligou. Entendi. Veio a Neve, e aí com o tempo tinha uma veterinária de São Luís que vinha fazer quiropraxia aqui no interior de São Paulo, e apareceu a oportunidade de comprar uma égua desta fêmea. E eu comprei por investimento. Sim. Eu sabia que eu não ia conseguir montá-la, mas montei. E numa dessas vindas eu fui conhecer o Rafaela, o Aras Rafaela. E lá no Aras Rafaela eu conheci o Zé Armando, treinador. Sim, amigo nosso. Ele é um grande amigo. E aí, nessa história, eu fiquei indo, voltando, para ver como é que a nível... Esse indo, voltando, como que era? De quanto em cada 2 meses eu via ver como é que a éguinha estava indo. Aí ele botava eu, vez por outra, em cima de um cavalo para eu montar, eu morria de medo. E nesse ínterim, saindo do pronto-socorro, eu fui assaltado. E o cara um dos que me assaltava estava completamente drogado, ele destravou uma pistola na minha cabeça. Meu Deus. Só que o outro que estava do outro lado do carro, do lado do passageiro, eu reconheci. Aí eu disse, reconheci o cara, eu não vou sobreviver. E eu tinha ajudado muito os pais dele, assim que eu conhecia. Eu tinha tratado o pai e a mãe dele que tinham Parkinson no hospital universitário. Tinha conseguido aposentar os dois, tinha conseguido LOAS para os dois. E ele bateu na porta do carro e disse, vaza, doutor, some daqui. Vai liberar o Playboy? Vou liberar o Playboy. E eu saiu correndo. Saí. Parei uns quilômetros mais para frente com as pernas tremendo. Já não dá mais para continuar nessa cidade. E os meus cavalos estavam aqui em Tupã, né?
Já estava em Tupã? A Niver estava em Tupã. A Niver foi a desta fêmea que o senhor comprou. Estava aqui em Tupã. Estava no Aras Ávila, que era ali um universo, onde o Zé Armando estava. Certo. E aí, nessa vinda, eu encontrei o Avelino, que tinha sido meu colega, neurocirurgião, que tinha sido meu colega de residência em 97. Ele estava sozinho, estava precisando de ajuda. Eu percebi que se eu continuasse no ritmo de trabalho que eu estava, da maneira como eu estava evoluindo, eu não iria aguentar. Meu casamento estava complicado. Eu saía às 6h30 da manhã, voltava às 9 horas da noite. Eu não tinha visto minha filha crescer. Minha filha estava com 14 anos na época. E aí eu resolvi vir para Tupã. Passei uns meses sem elas, depois elas vieram comigo. E quando elas vieram, a gente foi fazer as duas doidices. A gente veio com 2 vans e 13 cachorros de São Luís. 13 cachorros? Nós não deixamos nenhum para trás. Fizeram todos. E conseguimos um caminhão para transportar os cavalos que tinham, né? A Neve, o Moleque e o Baby, que é esse Appaloosa que vieram de São Luís. E aí eles vieram, ficaram um tempo na Zapit e depois ficaram com o Zé Armando. E aí o Zé achou que eu já precisava de um cavalo melhor do que os que eu tinha. E aí a gente foi no Aras Opone e comprou o Astro Zivai Zezé, que era filho do Zivai, irmão da Brasitamon. Aí a gente visitou vários aras nesse dia, mas um dos primeiros que eu vi era um cavalo grandalhão. Eu me apaixonei por ele logo de saída. Aí todo mundo dizia, vamos botar o doutor para montar o irmão da Brasitamon, ele vai matar o doutor. Não, ele tentou, eu caí 32 vezes. 32 vezes, senhor caiu? Eu caí 32 vezes dele. O Zé Armando vinha, olhava, tá vivo? Tá, e depois rachava o bico. E caía e montava. Montava de novo. Na mesma hora. Eu me desequilibrava muito para frente. Como eu ia para frente, a espora ia logo no vazio dele. E ele pulava e me estabacava no chão. Meu Deus do céu. Era um cavalo de tambor, doutor? Ele era de tambor e depois foi treinado para baliza. Nessa brincadeira, ele me deu 25 troféus da BQM, inclusive o troféu de campeão brasileiro. Tá merda. Então compensou cair 32 vezes. Compensou, mas a história é complicada. Quando eu comecei no cavalo, eu ainda estava muito gordo, ainda estava com mais de 100 quilos, estava com 120, 125. Então eu subia no Astro com uma cadeira de plástico. Eu não conseguia subir do chão, subir nele, eu não tinha forças para isso. E aí, na época, um dirigente de uma grande empresa de nutrição animal, eles queriam patrocinar um para-atleta. Eles queriam dar um fomento aos para-atletas. Sim. E ele ofereceu para me patrocinar sendo para-atleta. E eu disse para ele que levariam 10 anos. Mas eu seria igual a todo mundo. E nesses 10 anos eu não busquei ser melhor que ninguém. Eu busquei ser igual. Só que Deus tem planos muito maiores. Os sonhos dele são maiores que os nossos. E ele me transformou num campeão brasileiro. Bicampeão da Copa dos Campeões. Que legal. 5 vezes terceiro lugar. 4 vezes reservado campeão da Copa dos Campeões e do Campeonato Nacional. Campeão MOBQM. Então, ele tem sonhos que a gente não tem nenhum... Eu não me imaginava nem no direito de sonhar as coisas que eu já aprendi, que ele já me deu ao longo do tempo no cavalo. Depois veio a tirolesa, veio os 2 que eu corro hoje em dia, o Thunder e o Mabruco. Mas eu levei 10 anos para ser campeão amador master. Não, para aquele que está querendo começar, não dá, não consegue. Foram 10 anos. 10 anos, eu acho que de muito, muito treino, né, doutor? Como que foi? Porque hoje a gente fala... Eu acompanhei um pedaço dessa história do senhor no esporte
lá de trás, observando, vendo, a transformação é muito grande, sabe? O senhor hoje é um cavaleiro, pode dizer que você é um cavaleiro, sabe? Porque a última vez que eu vi o senhor correndo, eu falei, puxa vida, como que o doutor, que a gente brinca, não é o Zé Roberto, é o doutor, né? Eu não falo, é o doutor. Mas como que o doutor tá cavaleiro, né? Existe todo um carinho pelo senhor, não sei se o senhor nota ali, Sim. né? Mas é sensacional ver a transformação do senhor durante todo esse processo. E muita gente acha que para ser campeão, para subir, pegar um troféu de campeão igual esse aqui, é muito fácil. E não é fácil. Não. Existe todo um caminho a ser percorrido, né, doutor? O pódio é todo um processo e é uma consequência de um trabalho, não é só o cavalo. Você precisa ter aquele conjunto cavalo-cavaleiro. Os meus animais são muito próximos, eu trato como filho. Então a gente é muito próximo. Eles escutaram coisas minhas, segredos meus que ninguém escutou. Então eles já enxugaram muita lágrima. Quando eu comecei no cavalo, no redondel, no astro, eu não conseguia galopar. Eu não tinha condições físicas de galopar. E o Armando insistia. As lágrimas escorriam no redondel, mas eu insistia até que... Mas eu nunca dizia, eu não posso. Eu dizia, ainda não. Ainda não posso. Ainda não, mas eu vou poder. Ainda não posso, mas eu vou poder. Então, com o tempo, não foi fácil. Foi muita dor, foi sofrimento. Perdi as contas de quantas vezes eu fui o último e o penúltimo. Para hoje eu estar conseguindo ter os troféus, fui o último e penúltimo muitas vezes. Muitas vezes. Mas não me importava, porque eu tinha baixado de um 25 para um 22, do 22 para um 21. E eu vi o senhor viu o que é gostoso de ver as passadas do senhor. A gente até se emociona, porque a gente vive do cavalo. O senhor vibrava pela sua conquista, sabe assim? É isso aí mesmo. Antes tinha dado um 25, eu dei um 24, eu dei um 23. Eu vi, a gente vê lá, o senhor vibrando como se tivesse pego em primeiro, mas não era só porque pegou em primeiro. É porque venceu o seu tempo, o seu próprio tempo. Isso é legal. Os adversários, entre aspas, eu nunca vi como adversários. São companheiros de jornada. Porque o meu verdadeiro adversário é o meu corpo e o meu espírito. O meu corpo e o meu espírito eu preciso superar a cada dia. Às vezes o pessoal diz que eu tenho mais coragem que juízo. Mas... É capaz mesmo. O senhor deve ter mais coragem que juízo. O Vaguinho me confessou uma vez que quando eu começava a correr no cavalo, ele avisava as 2 ambulâncias. Então, eu tenho um terreninho, acho que em todas as arenas. Tenho. Em todas as arenas, eu acho que eu tenho um terreninho. Maringá, Londrina, lá, Jaguariúna, Rafaela. Araçatuba já foi há pouco tempo. Esse eu estava lá, doutor. Acorde o doutor. Foi, o Mabruco fez iga, fiz águia e me estabaquei. Eu lembro, estava lá. Doutor, o senhor falou uma certa hora que o cavalo transformou a vida do senhor. Sim. Por que o cavalo transformou a sua vida? A primeira coisa que o cavalo te ensina é uma fidelidade e um amor muito grande. Uma fidelidade e um amor que é difícil encontrar no ser humano. Hoje, assim, eu confio muito mais nos meus cavalos do que em muito ser humano. Porque eles não te traem. Se ele está zangado contigo, se ele está irritado, ele te demonstra. Se ele está sentindo dor, ele demonstra. Os meus cavalos eu conheço pelo jeito de andar e pelo cheiro. Se eu chego perto dele, eu sei que ele está com a gastrite, eu sinto pelo cheiro. Pelo nível de cumplicidade que a gente tem.
E já chegou o dia que eu estava muito mal, assim, de cabeça, triste. E eu chego no ouvido dele e diz: olha, hoje papai não está bem, cuida de papai. Ele faz um treino, assim, muito acima do normal. E a gente fala, diz: olha, faz o teu melhor. Parece loucura, mas eu converso com eles, como eu converso com os seres humanos. Olha, a gente vai para essa prova, tá difícil, mas vamos fazer o nosso melhor. E parece que flui. Parece não, doutor, flui realmente. Flui. E assim, é engraçado quando vai para a volta da vitória, a alegria que ele tem ali na volta da vitória, aquela sensação de que como se para ele, ó, cumpri minha missão, fiz meu pai ficar feliz, meu dono ficar feliz. Então a gente percebe isso ali no galope da vitória, essa sensação dele de que está feliz. O que o cavalo trouxe para a família do doutor? O cavalo mudou a nossa vida, né? Mudou porque no caminho do cavalo a gente veio para o interior de São Paulo. E hoje a nossa família é muito mais próxima. Fiquei muito tempo me dedicando à medicina, me dedicando às cirurgias, me dedicando a congressos. Tenho capítulos de livro publicado, tenho dezenas de trabalhos publicados em revistas científicas. Mas tinha sempre aquela coisa de que faltava algo, aquela sensação de um vazio que eu não conseguia preencher. E esse vazio, eu ficava buscando sempre uma coisa, que a gente brinca, eu buscava o passarinho azul do olho vermelho, quando encontrava o passarinho vermelho do olho azul, começava a procurar o passarinho azul do olho vermelho, não encontrava nunca aquilo, sempre faltava alguma coisa. E eu não percebia que tudo aquilo que eu precisava estava do meu lado, a minha família. E quando eu percebi que isso era o caminho, foi que realmente eu percebi o que é ser feliz. Aí eu aprendi a conviver com minha família nesses últimos anos. A gente está sempre junto, nas provas elas estão sempre comigo. E a gente tem as dificuldades, mas é tudo muito mais fácil. Individualmente, sem a nossa família, parece tudo muito mais difícil. E principalmente porque eu voltei para Deus, né? Na época eu era ateu, né? Ele deu tanta pancada na pedra que eu tinha envolvido o coração que ela quebrou. E eu voltei para o Senhor, né? Então isso voltou, eu me sinto hoje muito mais pleno do que na época que dava aula em congresso, cheguei a dar aula para auditórios cheios. E isso hoje não me preenche mais. A gente brinca não, né? Tem uma frase que a gente fala aqui, por sinal não é brincadeira, é coisa séria. O cachorro é o melhor amigo do homem, mas o cavalo é o melhor amigo da família. Sim. Né? O senhor se vê hoje sem o cavalo? Não. Eu disse para minha esposa, ó, se parar o cavalo, eu não vou viver muito tempo. Porque hoje, assim, eu já cheguei num ponto que estou estável financeiramente, graças a Deus. Do ponto de vista de medicina, acho que já conquistei aquilo que eu queria. Mas, assim, o que ainda me faz dar aquele up na minha vida é montar todo dia. Às vezes o dia está extremamente difícil, estressante. Passo a perna no cavalo, vou para a estrada. Quando volto, eu já volto outra pessoa. Espera aqui, montar todo dia? Mas o senhor monta todo dia, doutor? Eu monto todos os dias, à exceção de sábado e domingo. Ou quando está chovendo muito. Mas e o treino do doutor, como que é? Hoje o doutor treina onde? Está treinando onde? Hoje eu treino no Portal do Céu, no CT Portal do Céu, com o César Casimiro. Sim, que é um amigo querido. Eu tive 3 treinadores, o Zé Armando, o Joel Rodrigues, que é de Adamantina, e posteriormente o César. O César fez uma diferença muito grande no meu treinamento, porque ele não me vitimizou.
Explica melhor isso, doutor. Por que ele não te vitimizou? O Joel e o Zé Armando me encontraram em um momento muito difícil da minha vida, em que eu estava numa fase de recuperação funcional ainda, de recuperando do AVC, perdendo peso. Ele já me encontrou num momento diferente da minha vida, em que ele disse, olha, o senhor pode o que qualquer outro pode. O AVC deixou alguma sequela? Sim, eu fiquei com o lado esquerdo fraco. Ficou diferente. E como que foi esse... Porque se a gente for pensar em 3 tambores, a gente faz uma volta para o lado direito e 2 voltas para o lado esquerdo. Então, se a pessoa tem uma certa dificuldade no lado esquerdo, é pior. Baliza, o lado esquerdo, a gente usa muito. Sim. Então, como que foi para o doutor, com essa dificuldade para o lado esquerdo, montar no cavalo? Baliza, assim, eu sempre tive uma afinidade maior com a baliza do que com o tambor. Não sei ao certo por quê. Sim. Eu sempre tive uma afinidade maior com a baliza do que com o tambor. O astro era ambidestro. O cavalo mais que o Zé Armando escolheu. Sim. Então isso me ajudou muito. Porque ele compensava a minha dificuldade para a esquerda. Entendi. Pela habilidade que ele tinha. Quando ele machucou, que eu passei a montar os potros, eu comecei a perceber mais essa dificuldade que eu tinha para o lado esquerdo. Porque o astro compensava a minha dificuldade. Ele me carregava. Entendi. E ele, por ele ser ambidestro, ele compensava as minhas dificuldades. E aí, quando eu comecei a montar o Thunder e o Mabruco, eu comecei a perceber essas dificuldades. Então, eu derrubava muito o segundo tambor. Que era o lado esquerdo. Que era o lado esquerdo da dificuldade, que eu não tinha o reflexo de fazer a troca de mão para virar. E olha como a coisa é engraçada. Eu vejo o doutor competindo há muito tempo. Eu não imaginava uma coisa dessa, que o senhor tinha uma dificuldade pro lado esquerdo. Sabe? A gente vem de longe lá, não faz ideia. Ainda muitas vezes eu falo, mas que esse doutor só derruba o tambor pro lado esquerdo, mas o que acontece naquele segundo tambor? Né? E a gente tá de fora, não sabe da história, acaba julgando, né? Falando, mas por que ele tá derrubando? E como que foi essa adaptação? E o César, muito inteligente, percebeu isso e resolveu, teve a grande sacada. Enquanto a maioria dos cavalos que vão para o lado esquerdo são cavalos canhotos e que o cavaleiro se adapta ao cavalo, ele viu que os cavalos ainda eram muito jovens, ele simplesmente fez o contrário. Adaptou meus 2 cavalos a mim e inverteu o lado do tambor. Entendi. Eu comecei a correr pro lado esquerdo, que só tem uma virada para a esquerda, que é o primeiro. E ele já vem embalado, já faz meio no automático. Sim. Só que com o tempo indo para o lado esquerdo, eu fui melhorando o meu lado esquerdo. Então hoje melhorei muito a coordenação motora do meu lado esquerdo. Eu não conseguia, por exemplo, correr na baliza, na volta da baliza, com as 2 mãos. Então eu ia na baliza com a mão direita, perfeito. Na volta da baliza, que eu tinha que voltar com a esquerda, eu não tinha reflexo para fazer. Como o astro era acima da média, ele não empaletava, ele ia, eu ia. Se virava. Eu me virava, mas só que com os outros não era. Então, eu creio que nas últimas 3 provas eu corri com as 2 mãos. Entendi. Mas na última em específico, eu passei todas as passadas com as 2 mãos. Eu tive lá, eu vi o senhor passar. Então, melhorou muito a montada, porque eu consegui ter a coordenação de ir com as 2 mãos. Só que demorou 10 anos para isso. 10 anos. Não foi do dia para a noite. Né? Não foi. Foi muito treino. Horas de treinamento, horas de... Chegou a desistir, pensar em desistir alguma vez? Já. Quando eu estava em São Luís, que eu bati assim, eu fiz 4 provas seguidas correndo só 22 no tambor. Aí eu sentei um dia, nossa, não vou passar disso. Não. O pessoal dizia que eu não ia passar do 22 nunca no tambor. Ah, todo mundo falava isso? Eu não ia passar do 22 nunca. E hoje eu já tô no 17 e se bobear eu vou atrás do 16. Qual o menor tempo do tambor do senhor? 17.800. 17.800, que parece
que é fácil dar um 17.800, mas não é fácil, sabe? Hoje a gente vê tempos na casa de 16, aí um monte de tempo na casa de 16, mas não é fácil dar um 17, Não. sabe? É suado, é difícil, sabe? Não é mole. Então, tem que tirar o chapéu. Na baliza é 21.300. Que também é outro tempasso, né? Baliza é tempasso 21.300. Doutor, hoje o senhor tem dois cavalos. Na verdade, não. Eu não me desfiz de nenhum dos meus aposentados. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Mas que o senhor tem competição? 2 cavalos. 2. Tá, por que não pensou um pouquinho em mudar? Lá quando o senhor começou, nunca pensou em mudar de raça? Sempre quarto de milha? Eu tenho uma palusa, né? Mas, assim, minha afinidade sempre foi com quarto de milha, né? Outra modalidade, nunca pensou? De repente, por conta da alimentação? Agora eu já tô querendo ir pros 5 tambores já. Ah, eu sou um que fala pro senhor ir por 5 tambores. Eu já tô pensando em ir pros 5 tambores. Mas na maneabilidade eu acho que... Não vou dizer que ainda não dá. Não, ainda não dá. Ainda não dá. Mas só velocidade? Nunca pensou em outra coisa mais devagar? Um éster, por exemplo? Eu nunca tive muita afinidade com a questão do gado, né? Assim, laço, essas coisas. Eu nunca, na realidade, eu nunca testei. Então, a gente já chegou por brincadeira, fazer alguma coisa de movimentação, né? Mas assim, laço, rédeas, essas coisas, eu nunca cheguei a treinar. Entendi. Então, a velocidade é, pegou e ficou. Laço é um pouco complicado por causa do joelho, né? Por conta do judô, meus joelhos são meio arrebentados. Entendi. Agora nós vamos parar um pouquinho, só que eu não posso deixar de agradecer de novo, falar na Integral Mix, que é parceira da Escola do Cavalo, que cuida da nossa tropa. Falar da Aiko Filmes, que é sensacional, pensou em uma qualidade de filmagem, Aiko Filmes. Então você que está precisando de ração boa e profissionais bons de filmagem, Aiko Filme e Integral Mix, que são parceiros e estão aqui fazendo parte do nosso time de colaboradores. Você que gosta de cavalo e quer fazer parte do nosso time, bora para cá, entre em contato com a gente e venha fazer parte do nosso time. Agora eu vou fazer uma pergunta para o doutor no futuro. Doutor, quais são os planos para a medicina e quais são os planos para o cavalo daqui para frente? Medicina continuar. Eu sou o chefe da neurocirurgia da Santa Casa de Tupã, continuar trabalhando. Mais alguns anos até a hora que começar a pensar em parar um pouquinho. Mas ainda tenho pelo menos uma década aí de medicina pela frente. O cavalo? Cavalo é um 20 na baliza e um 17 baixo no tambor. Muito bom. Doutor, o seu pai, lá em São Luís, se o senhor pudesse hoje estar olhando para o pai e para a mãe, o senhor imaginou que o seu pai imaginaria que o doutor estaria hoje no cavalo? Jamais. Jamais imaginaria. Jamais. Eu era um nerd de carteirinha, né? O que o senhor pudesse hoje estar encontrando ele, sabe? Do lado aqui do pai e da mãe. O que o senhor ia falar para eles? Pergunta difícil. Eu dizia, pai, mãe, eu cheguei lá. Passei por muita coisa, mas eu cheguei lá. Com muito louvor, né, doutor? Lutei o bom combate, mas guardei a fé. Guardou a fé. E onde Deus entra no meio disso tudo? O senhor que... É engraçado que eu passei minha trajetória na fé é um tanto quanto conturbada. Mas eu vejo hoje, em cada momento que eu olhei para trás, mesmo quando eu não acreditava nele, ele acreditava em mim. Ele nunca desistiu de mim. Então, mesmo nos momentos em que eu achava que eu estava sozinho,
ele me carregava nos braços. Enfrentei a morte várias vezes, vi de perto. Tenho 41 dias de UTI nas costas, 21 com Covid entubado. Então, já vi a morte de perto várias vezes. Hoje eu não... O temor da morte em si já não me assusta mais. Passei perto dela algumas vezes. Mas o meu medo é, assim, ter uma sequela, dar dificuldade para minha família, ter que ficar cuidando de mim. Mas o medo da morte em si não, é uma coisa natural da vida. Então, enquanto eu estava no Covid, eu via só os sacos passavam ali na minha frente e a gente, será que serei eu? Então, eu enfrentei dificuldades de saúde muito grandes, mas isso me fez valorizar aquilo que a gente correto de se dar valor. Então, muitas vezes o homem fica imaginando coisas utópicas, um título nacional, um carro, uma RAM, um Porsche, isso tudo é tão efêmero. No final da vida, quando você precisa de verdade, quem está ali do teu lado é tua esposa, tua família. Não é aquele cara que está contigo porque você está com dinheiro, porque você foi campeão. O dinheiro, a fama, a fortuna faz você ter amigos mais falsos e perder aquilo que é verdadeiro. Então, essa vida, essa busca do mundo hoje por fama, por fortuna, por aparecer em redes sociais, por aparentar uma coisa que você não é continuar procurando o passarinho azul do olho vermelho e deixar de presenciar e de amar e de valorizar aquilo que é verdadeiro, aquilo que te traz aqueles que vão te apoiar no momento mais difícil. Então a gente deixa aquilo que é mais importante por coisas que são passageiras. Gloria mundi sic transit. As glórias do mundo são transitórias. Realmente. Sua esposa, doutor, qual ela teve, que papel que ela teve dentro do Dr. José Roberto médico e Dr. José Roberto competidor, cavaleiro? Como pessoa, ela sempre foi aquele esteio, aquele lugar seguro para onde eu voltar, mesmo nas maiores dificuldades. Ela sempre foi muito companheira, a gente sempre foi muito amigo, muito próximo. Então ela também viveu momentos de saúde difíceis. Ela teve 3 hérnias de disco. Hoje ela tem um marca-passo na medula para estimular a medula e diminuir um quadro de dor crônica. Então hoje ela tem a vida assim mais limitada do ponto de vista físico. Só que ela é uma mulher de uma fé inabalável. Mesmo quando nos momentos de raiva que eu já cheguei a rasgar a Bíblia. Ela não desistiu de mim. Ela fez um voto de que a gente se batizaria junto e ela me resgatou. Pela força da fé, pela força dos exemplos que ela me dava, ela e minha filha. Minha filha também tem uma fé muito grande. Então elas me resgataram. Senão minha alma estaria perdida. Fé, medicina e cavalo. Uma anda longe da outra? Não tem como. Os cavalos te dão o elan vital, a força vital para continuando. A fé é aquilo que faz você ficar em pé todo dia. E a família é o esteio que te suporta nos momentos de dificuldade. Nós estamos chegando no final aqui desse bate-papo gostoso. Queria agradecer muito o senhor. Mas
como que o doutor, vou chamar de doutor só, tá? Sem Que é problema. assim que o senhor é chamado lá no paddock. Como que o doutor quer ser lembrado? Como alguém que viveu 1000 vidas em uma, nunca desistiu e que no momento certo da vida conseguiu ver o que era o verdadeiro valor da vida. Bom, então eu queria agradecer o senhor. Muito boa essa prosa. Eu não conhecia a história do senhor do começo ao final, sabe? A gente escutava meio ali no paddock, ó, o doutor já teve um problema de saúde, assim. Mas é uma história de superação, sabe? Meus parabéns demais, do fundo do coração. Eu já admirava o senhor, sabe? De ver o senhor, a garra do senhor participando das provas. Agora você pode ter certeza que eu estou admirando muito mais. O senhor tem que dar, sabe fazer o que agora? Dar palestra para esse povo, para eles saberem que o limite não existe, né? Nós temos que vencer. Como que o senhor falava para o César lá? Não é que não conseguia, por enquanto, ainda não consigo. Né? Então isso aí é isso mesmo, ainda não consigo. Foi bom demais ter o senhor aqui. Obrigado pelo convite. Manda um abraço meu pro César. Fala que o César daqui a pouco vem pra cá também, viu? Já pode deixar ele lá na agulha. Vai espernear. Então tá bom, doutor. Obrigado por tudo. Fiquei com Deus.